E bateu o desespero nos Estados Unidos. Olha, o país inteiro está em pânico com as novas decisões do Donald Trump. Por quê? Se você não sabe, os Estados Unidos estão aí há 10 dias em shutdown. O que é shutdown, Thiago? Shutdown é o seguinte, é quando o país não tem verba aprovada, ou seja, o Congresso Nacional não aprovou a verba para o ano, e aí, por falta de verba, os serviços federais fecham. Então, voos estão sendo atrasados, porque os controladores de voos, aqueles caras que ficam olhando o radar e tal, para ver se um avião não bate no outro, eles não estão recebendo salário. Apesar de ser um serviço essencial, muitos começam a... eles chamam lá nos Estados Unidos call in sick, que é o cara mete atestado para não ir, porque se eu não estou recebendo por esse dia, eu não vou. Pois bem, saiu aí na imprensa estadunidense, fiz até um vídeo, quem me segue lá no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook viu, saiu o quê? Saiu matéria mostrando, isso aqui é muito simbólico de ver, militares da ativa, tá? Não são militares da reserva, da ativa, na fila para o banco de comida. Lá eles têm chamado Food Bank, que é um lugar onde se distribui comida para moradores de rua, para mendigos, para pessoas que estão na miséria. E não tem suficiente nos Estados Unidos, por isso que lá quem não tem dinheiro realmente passa fome. Ok, os militares estão tendo que ir com seus familiares a esses food banks, porque é o único local onde eles podem comer. Por quê? Porque eles não estão recebendo salário. Esse é o nível aí que tá os Estados Unidos da América hoje, tá? Isso aí faz 10 dias. Lembrando, lá o salário é recebido semanalmente, não é igual no Brasil que você recebe uma vez por mês, não, é por semana. Então, isso, segundo aí muitos analistas, piora a situação de vida deles, porque eles vivem, a cada uma semana eles já têm gastos novos, então eles acabam ficando sem dinheiro muito mais rápido do que os brasileiros que têm um planejamento. Eu sei que muita gente fala, pô, mas meu salário não dura até o fim do mês, mas você tem um planejamento para durar 2, 3 semanas, para ver se chega até o fim do mês, apertado. Lá não. Eles não têm planejamento nenhum. Por quê? Porque da semana que vem recebo mais, então vou gastar tudo agora. E aí quando o cara fica 10 dias sem receber, é um drama total. Eles ficam realmente na miséria. Pois é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porém o Trump consegue piorar as coisas. Ele anunciou, primeiro ele fez um anúncio de que haveria tarifas contra a China. Ok, depois ele anunciou 100% a mais de tarifas a produtos chineses. Tarifas são impostos de importação, tá? É engraçado que quando a imprensa quer criticar o Lula, fala, olha, no caso lá da taxa das blusinhas, que foi aprovada pelo Congresso Federal. A imprensa colocou no colo do Lula por causa de uma fala infeliz do Haddad. Aí, olha, governo Lula e a taxa das blusinhas. Aí é taxa. Quando o Trump coloca a taxa de 100% em todos os produtos chineses, aí é tarifa. E aí a imprensa faz do jeito que parece que quem paga a tarifa é a China. Quando ele colocou tarifa ao Brasil, parece que a gente quer pagar essa tarifa. Mas não, quem paga são só os estadunidenses. Eles é quem estão ferrados aí. Pois bem, eis que 3 minutos após o Trump anunciar aí as tarifas da China, eu vou te mostrar aqui o gráfico do que aconteceu com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Vou até abrir aqui para ficar maior. Esse aqui é o gráfico. Aí você vê aqui, verde, vermelho, indo normalmente, né? Aqui é o intraday, né? Acabou um dia, no outro dia começou já mais alto, porque entre um dia e outro muita gente comprou e aí ficou mais alto. Então, aí foi isso aqui que aconteceu. Foi isso aqui. Caiu. Eles perderam, o Trump conseguiu aí talvez um recorde. Foram perdidos aí 1 trilhão 650 bilhões de dólares. Estamos falando aí de mais ou menos 8 a 9 trilhões de reais. Foram perdidos em cerca de 3 minutos, tá bom? Tiago, 3 minutos? 3 minutos. Foi uma coisa assim, para você ter ideia, o dia recente, que foi o dia pior aí, dia para a Bolsa de Valores do Brasil, eles chamam até hoje lá no mercado financeiro de Joesley Day. Joesley é ali o da JBS Friboi, quando vazaram aí áudios dele com o Aécio Neves e com a irmã do Aécio Neves, e ali mostrando que ele estava pagando propina ali para o pessoal da família do Aécio Neves. Nesse dia, a Bolsa de Valores caiu, isso foi em 2017, caiu muito no Brasil, teve que parar o pregão e tudo mais. Ok, esse dia é lembrado por muita gente como assim, caramba, esse dia foi o pânico total. Por que pânico total? Porque o Aécio era o principal ali candidato do mercado financeiro para ser eleito em 2018, ele acabou a carreira política dele. Não acabou porque, veja, ele ainda é deputado federal, ainda tem otário que vota no Aécio, mas... Veja, ali acabou qualquer chance dele ser eleito algum dia para um cargo de executivo novamente, mas principalmente para presidente.
Ok, aí fala-se muito desse dia aí, do Joesley Day. Nos Estados Unidos, foi muito pior. O volume de dinheiro perdido é mais de 30 vezes maior do que daquele dia no Brasil. É muita grana que foi perdida. Para você ter ideia, eu vou te mostrar aqui a tabela de como ficaram aí os principais ativos da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá? Ficou assim. Tudo vermelho. Todo mundo em vermelho. Tem algumas empresas aqui em verde, que são, no caso aqui a maior é a PepsiCo, que é a empresa da Pepsi, que anunciou no mesmo dia de manhã, eles anunciaram lucro. Um lucro aí que não era esperado. E aí as ações subiram, mesmo com todas as outras caindo. O resto todo mundo é vendendo. As ações foram um desastre. Só que tem uma coisa, tem muitas acusações contra o Trump de estar fazendo algo que é crime, tá? Lá isso dá muitos anos de jaula. Tem gente aí que é condenada a 20, 30 anos de jaula, mas você vê que até nos Estados Unidos quem é poderoso não acontece nada. Que é, o Trump está fazendo insider trading. Que é o quê? É o uso de informações privilegiadas. Então ele, que já foi provado aí que uma pessoa, provavelmente avisada por ele, ou quem sabe ele mesmo, ganhou 192 milhões de dólares em questão aí de meia hora. Por quê? Porque alguém comprou, lá dá para você comprar, nas ações você pode comprar o contrário, que é você apostar na queda. Então, apostaram aí na queda das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, 30 minutos antes do anúncio do Trump. E aí, quando caíram as ações, essa pessoa aí ganhou 192 milhões de dólares em questão aí de poucos minutos. Você fala, pô, que coisa. Quem será que é? Já tem vídeos do Trump, ele mesmo, ele não tá nem aí que gravem, é aberto mesmo, dele falando com os maiores investidores, apoiadores dele, falando num dos dias que ele anunciou tarifas, isso foi em abril, ele falando, você ganhou hoje 900 milhões de dólares, você ganhou 2 bilhões, você ganhou 700 milhões, nada mal para um dia, né? E os três velhinhos, assim, todos ali de 80 anos rindo. Ou seja, um monte de otário que aposta no mercado financeiro perdeu para que 3 senhores ali ganhassem juntos bilhões e bilhões de dólares, e o Trump rindo, todo mundo rindo, porque o cara que faz isso, você tem que saber, é um jogo de soma zero, né? Quando você tira ali as tarifas e tudo que tem no mercado financeiro. Para alguém ganhar, alguém teve que perder. Então, se alguém ganhou 1 bilhão, alguém perdeu 1 bilhão. No caso, o Tubarão, que é o grande investidor, ganha 1 bilhão, e aí milhares de peixinhos que aquele cara lá que acha que entende alguma coisa e vai lá e coloca 1.000, 2.000, 10.000, até 100 mil reais, que tem um pouquinho mais, mas não entende muito, esses aí perderam. Então cada um perdeu ali numa proporção para que alguém ganhasse bilhões. Então saiba que ontem teve gente aí que ganhou bilhões de dólares apostando na queda das empresas. Como é que você aposta na queda, Thiago? Tem no mercado financeiro, que é o seguinte, você aluga uma ação, é tudo automático, é um clique de botão, tá? Você vende essa ação e aí você compra lá embaixo por um valor menor do que você vendeu. Então imagina que você aluga uma ação por 100 reais. Aí você vende essa ação, quando está em 100, apostou na queda. Ela caiu de 100 para 80. Você recompra ela por 80, 20 você ganhou. Então você ganhou na queda. Então você vê que dá para ganhar na queda e no lucro. E aí quando lá na frente ele fizer alguma negociação, porque ele vai ajoelhar para a China já. E já saiba disso. E aí voltar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai também, ele vai dar informação privilegiada, vão comprar e vão ganhar na subida também da ação. É isso, assim que funciona o mercado financeiro, extremamente manipulável. Assim, muita gente entra achando que vai ganhar dinheiro, mas olha, a não ser que você compre uma ação e deixe lá, ok, mas quem vai fazer trading, vou comprar e vender, geralmente vai perder. É feito para que você perca e para que alguns poucos ganhem. É feito para isso. Pois bem, nisso aí, olha só, isso, vamos lembrar, o Trump anunciou tarifas à China porque a China anunciou aí que não vai mais vender nenhum produto que é feito dos minerais raros, das terras raras, que é o que o Trump quer, para nenhum outro país. Vamos colocar aí uma fiscalização estrita nessas exportações. E aí olha só o que acontece, os Estados Unidos compram hoje de Taiwan semicondutores. O que é semicondutores? Vou te mostrar. Você já viu um microchip? Pois bem, semicondutores são essas pecinhas aqui. Pois bem, isso aqui é o que faz a informação sair de um lado e chegar ao outro e processa a informação. Pois bem, isso é o bem mais valioso aí que tem. E a China não vai mais vender para os Estados Unidos.
Taiwan vende para os Estados Unidos e não pode mais porque Taiwan é parte da China. Então, agora ferrou para os Estados Unidos. O Trump está sendo jogado no momento em que ele vai ser obrigado a tentar apoiar a independência de Taiwan contra a China. E a China está se preparando para esse momento em que vai pegar o atual governo de Taiwan e depor o atual governo de Taiwan para que Taiwan vire ali 100% parte do governo da China. E a China está se preparando a isso faz mais de 10 anos. E está chegando o momento, o Biden tentou de todas as maneiras uma guerra entre China e Taiwan. Guerra. Só que a China obviamente não quer guerra porque, imagine você, se a China diz, Taiwan é parte da China, sempre foi parte da China, eles têm um governo ali rebelde, mas eles são parte da China. A China não quer guerra com o próprio país. Qualquer pessoa que morrer na guerra é chinês. Então por que eu vou fazer uma guerra comigo mesmo? O Biden tentou, mas o governo de Taiwan não é tão subserviente. O Trump chegou até a barrar a viagem do presidente de Taiwan para os Estados Unidos e acenar ali para a China, porém, ele foi mudando aí de opinião ao longo das últimas semanas. Ok, ele foi mudando de opinião, por quê? Porque a China não liberou aí as terras raras para os Estados Unidos, então ele pensou, mas a China usa lá em Taiwan, tem as fábricas desses condutores, então não precisa talvez das terras raras, eu já compro os condutores. Aí a China falou, não vai mais comprar. Nem condutores, nem ímãs que são feitos para fazer mísseis, para fazer drones explosivos, para nada. Você não vai mais ter isso, porque agora tem exportação. Isso aí, já falei aqui algumas vezes, foi articulação entre outras pessoas, mas principalmente, que falou isso abertamente, do Lula. O Lula falou, nós dos BRICS temos 81% das terras e minerais raros e essenciais do mundo e nós temos que usar toda a cadeia de produção. A gente não pode mais vender isso para os outros. A gente tem que usar entre nós, BRICS. Não podemos mais ficar extraindo e vendendo para outros países. E o Lula até citou no mesmo discurso em que ele criticou duramente os Estados Unidos, ele falou, porque tem país que usa isso contra a gente. Os Estados Unidos usam isso para quê? Para eles serem o maior poder bélico. Para quê? Para ameaçar outros países. É para isso que eles usam. E aí, eles nunca usaram, eles falam, temos aqui investimentos em defesa. E você vê que a mídia fala, eles nunca se defenderam de ninguém. Eles sempre atacam e ameaçam os outros, usando o poder bélico ou econômico, ou geralmente as duas coisas que eles têm. Ou estão ameaçando agora a Venezuela, estão ameaçando o Irã, ameaçaram a Índia. Quando ameaçam o Brasil, sempre se fala do poder bélico dos Estados Unidos, ou seja, só de estar ali já é uma ameaça. Então, por que a gente vai ficar vendendo mineral raro para ele? O Lula fala, excelente, que bom, olha que orgulho ter um presidente desses no Brasil. Aí, imagina se fosse o Bolsonaro presidente nessa curva aí da história, o quão pior que estaria o mundo. Você vê como o Brasil é estratégico. E ainda mais quando você tem um presidente como o Lula que consegue ali articular bem, o Brasil é extremamente estratégico. Aí, e o Brasil tem minerais raros, 16% do mundo inteiro está no Brasil. Aí, é o terceiro maior do mundo, tá? Atrás de China e Rússia. Aí, olha só, o Lula articula, a China começa a ir para cima dos Estados Unidos, logo depois da fala do Lula, a China barrou a venda, e agora fala, agora eu vou barrar a venda não só da matéria-prima, mas vou barrar a venda também do produto industrializado que vem disso, para que eles não tenham acesso de jeito nenhum. Pronto, o Trump anunciou as tarifas e quebrou o mercado dos Estados Unidos. Os economistas estão assim, alguns poucos ganharam dinheiro, mas muitos economistas também bilionários perderam muita grana, muito mesmo, e quanto maior, maior o tombo, e os donos dessas empresas estão assim, ferrou pra gente. Por quê? Porque a Apple depende da China, a Apple não consegue vender iPhone ao preço que vende nos Estados Unidos se não tiver da China. Vai chegar um momento, se continuar dessa maneira, se realmente começar a valer isso, em que o iPhone no Brasil vai estar mais barato que nos Estados Unidos. É aqueles bolsominions babacas que falam, mas lá você quebrou um braço, custa $10 mil. Aí o bolsominion justifica, mas lá com poucos dias de trabalho você comprou um iPhone. Na hora que estiver morrendo, pega o seu iPhone e tira uma selfie. Na hora que você estiver morrendo porque não tem dinheiro para pagar um hospital, tá bom? A hora que o médico falar, porque já acontece isso lá direto, o cara se quebrou inteiro no acidente, o médico fala, olha, você só tem dinheiro para manter um braço, um deles ou amputar, que é mais barato para mim amputar seu braço do que tentar recuperar, fazer uma cirurgia aí. Então, qual braço você quer ter, o direito ou o esquerdo? Pega o braço que sobrou e tira uma selfie. Pronto, é isso aí que tem que falar para os bolsominions. Então lá já nem vai ter mais o iPhone para tirar selfie, tá? Porque eles dependem 100% da China. Samsung, a Nvidia mesmo compra os semicondutores aí da China, então notícia desastrosa para eles. Agora, o que está acontecendo?
A China vai, obviamente, pegar o que vendia para os Estados Unidos e falar, pô, vou passar a comprar e vender de outros países. E sabe qual é o novo mercado? A China já pensa, e o BRICS pensa, e o Lula falou, ó, a gente tem que mirar a Ásia e a África, porque eles já perceberam. O sul da Ásia ainda são países que têm um potencial enorme, mas que ainda são pobres. A África ainda é pobre. Se a África, os países da África começarem a se desenvolver, é um mercado consumidor com bilhões de pessoas. O sul da Ásia também tem bilhões de pessoas ali. 70% da população mundial está num pedacinho do planeta em que a maioria das pessoas ainda nem sequer se pode chamar de consumidores. Se esse pessoal começar a se desenvolver, é nisso que a China está investindo bem, e o BRICS, com o banco do BRICS, que a Dilma é presidenta, está investindo bem. Se esses países começarem a se desenvolver, dane-se os Estados Unidos. Que você... Ah, mas eles têm muita grana em comparação com os outros, mas são 350 milhões de pessoas. Você tem um mercado ali de bilhões de pessoas. Mesmo se eles ainda não ganharem tão bem, obviamente, quanto os estadunidenses ganham, é um mercado consumidor gigantesco, é um potencial praticamente infinito. E é isso que o Lula está mirando, que o BRICS está mirando, a China, o banco do BRICS com a Dilma. Problemão aí para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump, com a política dele, ele está jogando os outros países cada vez mais no colo do BRICS. Excelente. Por isso que quando o Trump ganhou a eleição, eu vim aqui, eu vi que parte da esquerda estava choramingando, e eu vim aqui dando risada. E ainda falei, olha, o Lula em 5 minutos ele dobra o Trump. Eu não imaginava que o Lula ia dobrar o Trump em apenas 39 segundos. Imagina, na ligação de meia hora. Ele dobrou, fez origami do Trump. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!